Ele tem patas membranosas como um sapo, bico como o de um pato e veneno como uma cobra. E o mais impressionante, bota ovos como um pássaro. O ornitorrinco passa tanto tempo de sua vida embaixo da água ou da terra que seus hábitos ainda são bastante desconhecidos. Um desafio irresistível para o cineasta David Perrer. Eu sempre fui fascinado pelo mistério de como o ornitorrinco é quando filhote. E pelos próximos 3 anos, nós vamos conduzir você em uma jornada para descobrir o que acontece dentro das tocas de seus ninhos. É uma história realmente incrível. Ela pode estar se mexendo. Ao monitorar o dia a dia dos ornitorrincos, os pesquisadores vão ajudar Perrer a revelar os momentos mais íntimos da vida de um animal que, com certeza, é o mais estranho da Terra. Ornitorrinco. Planalto da Tasmânia, o elo mais ao sul de uma cadeia de montanhas que circunda toda a parte leste da costa australiana. Quando a nevasca do inverno chega da Antártida, a vida se torna difícil. E mesmo aqui, o ornitorrinco consegue se adaptar. Seu pelo grosso proporciona um isolamento térmico quase perfeito à medida que o ornitorrinco se desloca para lugares distantes, vivendo em ilhotas congeladas. O descongelamento na primavera transforma as nascentes das montanhas em torrentes. Os humanos são raros na selvagem e remota Tasmânia, mas os ornitorrincos são abundantes. Embaixo de cada pedra, existem presas para serem caçadas com os seus bicos: camarões, vermes e larvas de insetos aquáticos. Eu procurei ornitorrincos por toda a costa leste da Austrália, mas os rios selvagens da Tasmânia são os melhores lugares para encontrá-los. Mas mesmo aqui é muito difícil conseguir isso. Parece que eles se fundem com a água e com as pedras e desaparecem de repente. Quando os europeus os descobriram, os ornitorrincos pareciam muito estranhos para serem reais. O nome vem da palavra grega usada para pé achatado. E ainda no século XIX, foi essa criatura com bico de pato que mais fascinou os zoologistas. Passados 200 anos, estamos apenas começando a entender o quão extraordinário é o ornitorrinco. Na verdade, muitas coisas sobre este misterioso animal só estão sendo descobertas agora. Como os antigos naturalistas perceberam, o ornitorrinco não é um animal fácil de se estudar. Suas tocas podem ter 30 metros de profundidade. E eles logo aprenderam a tomar cuidado. Descobriram que o esporão venenoso de um macho irritado causava dor e inchaço que duravam semanas. Foi só no século XVIII que os cientistas confirmaram que o ornitorrinco realmente botava ovo. No começo do século XIX, aprenderam como manter um ornitorrinco vivo em cativeiro. Em 1944, o naturalista David Flay conseguiu obter um filhote de um casal que vivia em cativeiro. Eles se chamavam Jack e Jill. Meses atrás, David Flay percebeu que Jill estava preparando um ninho. Ele sabia que ela estava produzindo o seu suprimento de leite. Ele cavou e descobriu a toca. E aí encontrou um filhote já bastante crescido. Mas este seria o único ornitorrinco nascido em cativeiro durante 50 anos. E ainda hoje, pouco se sabe sobre como eles se reproduzem na natureza. Um pequeno vale mais ao norte da Tasmânia,
na nascente do rio Saltesk. Surpreendentemente, a represa de uma fazenda mostra ser o lugar perfeito para a bióloga Nina Koch. Ela precisa capturar no ornitorrinco fêmea, o primeiro passo para um projeto ambicioso. É inacreditável que as represas dessas fazendas possam ser lugares tão bons para ornitorrincos viverem. Elas parecem ser muito férteis, o habitat perfeito para as fêmeas procriarem. Eu ouvi sobre o trabalho da Nina na Tasmânia e vim para me juntar a ela. Talvez ela possa ajudar em nossa busca por ornitorrincos no período de acasalamento. Nina é fascinada por ornitorrincos desde que viu um na televisão quando ainda era criança. Agora, ela veio da Alemanha para tomar parte em um estudo que vai durar 2 anos. O objetivo? Descobrir mais sobre como os ornitorrincos fêmea criam seus filhotes. Primeiro, Nina tira as medidas exatas do ornitorrinco. Estas pequeninas crateras em seu bico são receptores. Algumas são sensíveis ao toque, outras aos impulsos elétricos emitidos constantemente por suas presas. Deixa desse jeito. Eu acho que eles já são adultos e saudáveis. Depois, Nina acopla um pequeno radiotransmissor ao pelo do ornitorrinco. Ele precisa ser testado exaustivamente antes do estudo sobre reprodução que acontecerá no ano seguinte. Nina decide chamar a fêmea de Shy, depois de ter visto um personagem de um ornitorrinco em um livro infantil. Depois de dias, Nina conseguiu identificar a localização precisa da toca de Shy, em uma ilha na represa. Nós seguimos o rastro da Shy por alguns dias e podemos chegar até essa ilha, lá onde ela está dormindo, na toca dela. E nós vamos colocar uma câmera de raios infravermelhos para podermos observar o que ela está fazendo em sua toca. Pouco antes do amanhecer, Shy volta para dormir. Para Nina e seu parceiro Marcos Utesh, esta é a primeira visão de um ornitorrinco sob a terra. Olha ela ali. Ela está entrando. No ano seguinte, eles tentarão colocar uma câmera na toca de um ornitorrinco que tiver acasalado. Isso é ótimo, eu não acredito. Que lindo. Algumas semanas depois, Nina e Marcos encontram um bebê ornitorrinco perto da represa. Ele acabou de sair de seu ninho. Logo depois, eles encontram outro, um pouco maior. Este filhote se parece muito mais com um adulto. Ele pesa 610 gramas, então tem o dobro do peso daquele que a gente pegou antes. Nós soltamos este filhote em uma das represas da fazenda e ele começou imediatamente a se alimentar na borda do rio. Tentamos encontrá-lo no dia seguinte. Eu sentei na ponte e mexi a mão em direção ao pequeno ornitorrinco. Ele parou de comer e, de repente, se aproximou ainda mais de mim. Com certeza estava mais curioso que amedrontado. Nina ficou encantada. Este vai ser o local perfeito para os estudos do próximo ano.
O único animal que tem parentesco, ainda que distante com os ornitorrincos, são as equidnas. Assim como os ornitorrincos, as equidnas não mudaram muito desde a época dos dinossauros. Ela também tem uma boca altamente desenvolvida. Não um bico, como o de um pato, mas como o de um pássaro que pode ser usado como uma alavanca. E uma língua comprida e pegajosa para pegar formigas e termites da terra. Apesar de possuírem estilos de vida diferentes, a equidna e o ornitorrinco compartilham uma característica crucial. São os únicos sobreviventes de uma espécie antiga de mamíferos ovíparos, os monotremados. Ali é a Peg Rees-Miller e Mac McKeough têm seguido o rastro e estudado as equidnas há 15 anos. O que descobriram a respeito do ciclo reprodutivo das equidnas pode ajudar David Perrin em sua descoberta quanto ao ciclo dos ornitorrincos. É o Whisper. Mais de 12 equidnas podem estar portando transmissores ao mesmo tempo. Vamos ver o que estão fazendo. Tá bom. Sempre vale a pena ver o que o Harry está fazendo. O que Harry está fazendo é procurar por uma fêmea. Na maioria, as equidnas são solitárias, mas quando uma fêmea entra no cio, os machos vêm de longe e aos montes. As fêmeas emitem um odor, e este odor recebe o nome de feromônio, um cheiro que os humanos, na maioria das vezes, não podem sentir, mas que, obviamente, os machos podem. O feromônio, é claro, pode cruzar o país através do vento e atrair os machos. E nós vimos machos cruzando esta península diversas vezes e, eventualmente, terminando com uma fêmea. Harry e vários outros machos já estão aqui. E o Whisper está a caminho. É, ele está ali. O Whisper se junta ao que recebe o nome de comboio equidna, um grupo de machos que corteja uma única fêmea. Muito bem. A toca dela é ali. Um comboio pode permanecer no mesmo lugar por mais de uma semana, com os machos disputando uma posição. Eles precisam ser pacientes, mas estar prontos para agir rápido. O acasalamento vai acontecer só uma vez, quando a fêmea decidir pelo momento e parceiros certos. Para tentar entender o misterioso ritual de acasalamento dos ornitorrincos, David viaja para o extremo norte de Queensland. Aqui na floresta tropical, a temporada de acasalamento já começou. Eu estou aqui há 3 meses e estou desesperado para encontrar o local onde está acontecendo o acasalamento dos ornitorrincos. Eu acho que devemos estar atentos a este lugar. Aqui é Fen Flat. Um macho parece dominar o local. Ele está fazendo a sua patrulha e, novamente, aparece uma fêmea que eu acho que está indo para a sua toca ou área onde costuma passar muito do seu tempo atualmente. À medida que a noite cai, os ornitorrincos começam a se dirigir a córregos estreitos. Há mais comida para se alimentar nas clareiras, mas os ornitorrincos só irão se arriscar a ir lá à noite. Este é o córrego ideal para se filmar um ornitorrinco com uma câmera infravermelha. Realmente eu gosto de usar câmeras infravermelhas porque dá para registrar alguns comportamentos deles que ninguém nunca viu. Nós colocamos uma luz vermelha.
Os ornitorrincos conseguem enxergar a luz vermelha, mas eles parecem não se incomodar. Eu estava sentado ali, ao lado do banco de areia do rio, com a água passando pelas minhas botas, as pernas do tripé dentro da água, enquanto os animais calmamente se deslocavam em minha direção. Eles paravam, olhavam e continuavam vindo. Estavam sem medo algum. Na primeira hora, depois de escurecer, 6 ornitorrincos passaram por mim. E então, um rato d'água apareceu. Ratos d'água têm quase o mesmo tamanho de um ornitorrinco, mas são mais ferozes. Poucas noites depois, David Perrer prepara o seu equipamento infravermelho em uma ponte sobre o rio. Logo abaixo da ponte, um ornitorrinco macho definiu a localização de sua casa. Mas nesta noite, ele tem um desafio vindo rio acima. O macho está se ajeitando em um pedaço de tronco, aparentemente desavisado a respeito do intruso. Apesar de ter sido pego de surpresa, o macho local venceu o confronto facilmente. Ele não precisou usar a sua arma mais mortífera. O esporão, localizado na pata traseira, é alimentado por uma glândula venenosa e, na temporada de acasalamento, atinge o seu tamanho máximo. Agora, dia e noite, o grande macho patrulha a sua vizinhança. Ele observou um outro macho parado atrás de um tronco. Sem hesitar, ele se lança na batalha. Se os ornitorrincos usam regularmente seus esporões nesses confrontos, ou se eles são usados como último recurso, nós não sabemos. Neste caso, o macho local sai triunfante e a fêmea está pronta para ser cortejada. O macho agarra a cauda da fêmea e a dança do acasalamento começa. A dança pode continuar por 20 minutos ou mais. Se a fêmea é cortejada e acasalada por muitos machos, ou por um só, é outra coisa da qual não se tem certeza. Finalmente, parece que o macho consegue montar na fêmea e o acasalamento começa. A região sem pelos da cauda pode ser um sinal de que ela foi bastante cortejada por esses dias. Agora, ela está retornando à toca de seu ninho. 1 ou 2 ovos, talvez até 3, estão a caminho. Santuário Hillsville, ao sul da Austrália. Muito do que sabemos a respeito do acasalamento e da reprodução dos ornitorrincos foi descoberto por Les Fisk e seus colegas do cativeiro de animais no santuário de Hillsville.
Por 10 anos, um ornitorrinco macho e outro fêmea viveram neste elaborado mundo artificial, em um labirinto de túneis, canos, tanques e câmeras de vídeo para registrar cada movimento. Há 2 anos, pela primeira vez desde a experiência bem-sucedida de David Flay, nos anos 40, Fisk conseguiu obter 3 bebês ornitorrincos em cativeiro. Na maior parte do ano, Corina, a fêmea, não queria nem saber de Annie, o macho. Mas a primavera está no ar do santuário Hillsville. David Perrer já está manejando as suas câmeras há 2 semanas. Hoje, finalmente, as preliminares terminaram e um cortejo sério começou. O momento exato em que ela fica pronta para acasalar pode ser passageiro. Annie está determinado a estar por perto quando este momento chegar. Mas a sua tentativa de fuga fazia parte do ritual. Corina logo volta a dançar. Há 2 anos, este casal foi bem-sucedido e produziu gêmeos. Levando-se em conta a maneira como o cortejo está sendo feito, as probabilidades também são boas para esta temporada. O verão está de volta na Tasmânia e os seus rios estão cheios com a neve derretida. Em uma parte calma do rio, à medida que as temperaturas aumentam e os dias ficam mais longos, um ornitorrinco fêmea está coletando material para o seu ninho. Ela pega folha por folha com o bico e guarda embaixo da cauda. Para se prevenir de enchentes, ela cava a entrada de sua toca vários metros acima da beira do rio. Pelos próximos dias, ela irá fazer várias viagens como esta, até que o local de seu ninho no fim da toca esteja alinhado com gravetos e folhas. De volta ao Surtask River, Nina Koch e Marcus Utesh recebem mais uma vez a presença de David Perrer para começar uma nova temporada de trabalho. No começo da tarde, nós vamos descer até o rio Surtask e colocar uma série de redes. Essas redes são originalmente desenhadas para prender enguias, mas elas também são muito boas e seguras para prender ornitorrincos. É assim mesmo. A posição das redes é transversal à do fluxo da água para capturar os ornitorrincos que saem à noite para se alimentar acima e abaixo do rio.
No final da tarde, os ornitorrincos saem de suas tocas e começam a se alimentar. Eles são muito bons em desviar das redes, porque os seus bicos sensitivos podem perceber a água passando através da malha. Muitos escapam das redes, mas eventualmente pegamos um. Levando-se em conta as datas em que os filhotes do ano passado saíram de seus ninhos, Nina e Marcos deduziram que as fêmeas deverão estar botando seus ovos em pouco tempo. Agora, está na hora de consertar os transmissores de rádio deles. Esta aqui tem uma grande região sem pelos na cauda, provavelmente um sinal de que foi intensamente cortejada. A cauda, todas ficam assim. Deve ser a marca do acasalamento. Caiu todo o pelo da superfície da cauda, veja. Eles descobriram que ela é uma das fêmeas que eles capturaram e marcaram no ano passado. Na verdade, é uma velha amiga, Shai. 8017, a Shai. Nossa, pegamos a Shai de volta. Bem-vinda. Legal. Depois de muitas semanas de trabalho exaustivo, colocando redes rio acima e abaixo, Nina e Marcos conseguem capturar 7 fêmeas. Cada uma recebe um novo transmissor e é devolvida ao rio exatamente no local em que foi pega. Para Nina e Marcos, é o começo de um outro período de trabalho intenso, monitorando todas as 7 fêmeas ao mesmo tempo por diversas horas. Eles descobrem que há uma enorme variação entre o comportamento dos ornitorrincos. Alguns se alimentam à luz do dia, outros dormem durante o dia e se alimentam à noite. Alguns viajam a cada refeição 1 quilômetro ou mais rio abaixo. Outros, incluindo Shai, se alimentam no mesmo lugar na maioria das vezes. De onde está vindo esse sinal forte? Da parte de baixo do rio ou... Não. Ela deve estar parada ali. É, pode ser, sim. Shai dorme na mesma toca todos os dias. Nina e Marcos querem descobrir a sua localização correta, porque há uma boa chance de que seja o mesmo lugar no qual ela fez o seu ninho e está cuidando do seu filhote. O sinal está bom aqui. Aqui fica mais fraco. Que ganho você tem aí? 10. Ganho 10, ganho máximo, hein? Ganho 10, mas só tenho um, mais ou menos. Eu diria que está por aqui. Deve estar por aqui. Marque este ponto aqui. Aqui fica mais fraco. É. Isso é emocionante. Temos outra toca, hein? É. E deveríamos E marcar essa a aqui entrada. parece um pouquinho diferente das outras, né? Mas deveríamos marcar a entrada, hein? Uhum. Enquanto isso, Peg Reese Miller e Mike McKelvey ainda estão monitorando suas équidnas. O que acha? Tentamos de novo aqui? Vamos tentar na direção do cipreste. Vamos ver. 3 semanas atrás, esta fêmea era o centro das atenções de um comboio équidna. Agora, ela já deve estar botando um ovo. Tá bom, eu vou sentir primeiro. A bolsa é Eu apertada. estou sentindo um pouco aqui com o meu dedo. Toma cuidado porque tem um ovo aí. Ai, meu Deus. Deixa eu aproximar a minha mão do ovo. Eu vou segurar a bolsa aberta. Aí está o ovo. É um ovo. Aí está ele. E é uma fêmea. 10 dias depois do ovo ser chocado, nasce um bebê.
Dentro do ovo, a ecdina desenvolve um pequeno dente coberto de esmalte. Na verdade, ela precisa deste dente para conseguir quebrar a casca do ovo e se deslocar até a barriga da mãe. Olha, ali estão as costas dela. Na bolsa, muitos nutrientes e umidade, porque é disso que o bebê precisa agora. Até onde sabemos, com 2 gramas, ele tem que respirar pela pele. Apesar de pequenino assim, o bebê pode ser retirado da bolsa da mãe sem problemas por 1 minuto ou pouco mais. Aos 2 dias de vida, quase não há diferença entre um bebê ecdina e um bebê ornitorrinco. Menos de 2 semanas depois, ele já está 100 vezes mais pesado do que quando saiu do ovo. É uma fêmea. Agora já é possível discernir o bico característico da ecdina, assim como seria possível distinguir o do ornitorrinco. Depois de 7 semanas na bolsa, a mãe deixa o seu filhote em uma toca, retornando a cada 5 dias para amamentar. Ao invés de mamilos, a mãe tem poros especiais adaptados, agrupados em alguns pontos de sua barriga. À medida que o bebê suga, a mãe expele o leite através da pele. Ele não precisa usar os olhos. Acho que ele é como todos os animais pequenos que seguem seu faro. Este filhote está sentindo onde está o leite. Aos 6 meses, o filhote já está quase pronto para se tornar independente. Um mamífero é clonado pela primeira vez. Transmissão dos restos do Titanic. É confirmado que o ser humano tem menos de 30 mil genes. Um argentino faz parte da equipe que criou o primeiro vírus da polio em laboratório. O maior acelerador de partículas do mundo começa a funcionar. São 15 anos descobrindo o mundo. Discovery Channel. Channel. De volta ao rio Saltesk, Marcos e Nina decidiram que chegou a hora de tentar olhar dentro do ninho da toca de Shai. Muito bem, vamos ver se ela já está lá. Shai tem se alimentado regularmente por 16 horas a cada 24, retornando à mesma toca todos os dias para dormir. Eles têm certeza de que ela teve um bebê. É final de tarde. Shai já saiu de sua toca para se alimentar. Nina, Marcos e David têm no mínimo 8 horas para tentar dar uma olhada dentro da câmara do ninho. Primeiro, Marcos perfura um buraco cuidadosamente no teto da toca. Medições frequentes nas 2 semanas anteriores disseram a ele exatamente onde e até qual profundidade perfurar. Enquanto isso, David prepara e testa um endoscópio com uma minúscula câmera de vídeo na ponta. Para baixo é assim. Certo. Esticado é assim. Eu realmente estava entusiasmado com o fato de descer até a câmara do ninho pela primeira vez. Essas são raízes descendo do teto. E então podemos ver a entrada da câmara em si. E o ninho tinha uma estrutura realmente complexa, com folhas dispostas em uma trama apertada, unindo gravetos e raízes. Tinha até mesmo alguns plásticos verdes entre as folhas. Estamos vendo a raiz ali. Mas foi aí que a nossa frustração começou. Em um período de 17 dias, nós fomos até a toca 6 vezes. Mas não conseguimos visualizar o ninho. Então, finalmente, conseguimos transpor o endoscópio pela parede do ninho. Conseguimos ver um pedacinho de carne no meio das folhas.
E depois um novo período de frustração. Meia hora tentando visualizar um pouquinho do bico. É um ornitorrinco. Veja. O bico parecia enorme olhando pelo endoscópio, mas na verdade só media 1 centímetro. As patas dianteiras já possuíam garras. E então, para nossa surpresa, nós vimos que lá estavam 2 bebês apertados no pequeno ninho. Tome, aqui está. Deixa comigo, obrigada. 3 semanas depois, nós fomos à toca mais uma vez e os encontramos imediatamente. É incrível! Eles tinham crescido muito. Agora eles estavam cobertos por uma fina camada de pelos. Eles tinham até recebido uma visita. O que é isso aí? Eu acho que é um carrapato. Esses carrapatos só são encontrados nos ornitorrincos e já estão se alimentando do sangue dos mais novos. Os seus bicos agora estão maiores e bem escuros. Achamos que os filhotes agora devem estar com 6 ou 7 semanas. Estamos ansiosos para ver como as diversas partes dos corpos deles se desenvolveram. As patas dianteiras já têm uma membrana entre os dedos. E a pata traseira já demonstra indícios do esporão. O filhote menor é uma fêmea. O filhote maior tem um esporão muito maior. É obviamente um macho. Nós o apelidamos de pé grande. As narinas são enormes. Acreditamos que eles provavelmente as utilizam para achar o leite na mãe. E aqui, o menor está esfregando a barriga do maior como se estivesse tentando sugar. Foram 3 horas reveladoras na toca. Nina está passando horas por dia na margem do rio, gravando os padrões alimentares de Shai. Está no final do verão no Soltesk e um grande número de insetos está surgindo no rio. É o momento ideal para Shai alimentar seus filhotes. Ela tem se alimentado muito. Passa 16 horas no rio. Vai até o rio e não importa onde ela esteja, ela come. É uma pequena fêmea inacreditavelmente faminta. Um ornitorrinco que acabou de ter filhotes consome a cada 24 horas comida equivalente a mais da metade do seu próprio peso. A maior parte consiste em pequenos restos que ela deve, de alguma forma, encontrar e separar de folhas, lama ou pedras no leito do rio. Quando ela chega à superfície, ela mastiga movendo alternadamente o seu bico triturador, separando e engolindo a comida. Em uma única refeição, ela pode mergulhar mais de 1000 vezes. Nesta noite, a equipe planeja ir à toca de Shai mais uma vez. Então, enquanto Nina segue Shai para se certificar de que ela está se alimentando,
o resto da equipe perfura um novo buraco na câmara do ninho. Desta vez, eles estão instalando uma minúscula câmera manipulada por controle remoto que vai permitir filmar Shai alimentando seus filhotes sem incomodá-la. A iluminação vem de luzes infravermelhas em miniatura, que ela não pode ver. E além da câmera, há também um microfone para captar o som de dentro da toca. Esse é o maior. Veja só. Os bebês têm agora cerca de 13 semanas. Seus olhos estão abertos, os bicos estão completamente formados e a pelagem está crescida. Enquanto o pé grande brinca com as raízes das árvores no teto da câmara, a menor talvez esteja se preparando para começar a comer sólidos. Nina avisa que Shai está a caminho da toca. À medida que ela se aproxima da câmara do ninho, ela desbloqueia as barreiras de terra que constrói para proteger os seus filhotes. Então ela chega à câmara. Aí vem ela. Em alguns minutos, os ávidos bebês estão gulosamente mamando o leite da mãe. Mas a equipe está prestes a observar um comportamento que ninguém nunca tinha visto antes. Mas que coisa incrível! Os pequenos pararam de mamar e começaram a esfregar o bico da mãe. Estão pegando comida dela? Talvez provando o sabor de algum desses pequenos animais que eles próprios vão comer nas próximas semanas? Ou estão bebendo a saliva, talvez se contaminando com algumas bactérias para fortalecer o seu próprio sistema imunológico? Nós realmente não sabemos o que está acontecendo nessa cena extraordinária. Pronto. Shai já fez o bastante. Ela reconstrói o ninho em volta dos seus filhotes. E então ela se vai, deixando uma confusão de caudas e bicos para trás. Dez dias depois, ao observar Shai se alimentando como sempre faziam, Marcos e Nina veem um dos jovens ornitorrincos na água. Pé Grande, o macho, saiu do ninho. A equipe assiste encantada à medida que começa o último capítulo da história que presenciaram por meses. Pé Grande não precisa de nenhuma instrução da mãe. Minutos depois de ter saído, ele está nadando e procurando comida pelo rio.
Ele declara sua independência com vivacidade. Dentro de algumas semanas, ele estará viajando o rio acima, longe da mãe. Logo, ele terá de deixar o seu rico campo de alimentos. Ele está transpondo os limites de casa como um macho crescido faz. Enquanto o Pé Grande começa a jornada de sua vida, a nossa jornada de descobertas chega ao fim. Nós não vamos ficar sabendo de nada que ele fizer nos próximos anos. Na verdade, eu acho que nós apenas começamos a entender os ornitorrincos, um dos animais mais misteriosos da Terra. Versão brasileira Vox Mundi.